Você já se perguntou o que realmente acontece no invisível, no exato momento em que o padre eleva a hóstia na Santa Missa? Enquanto você está ali, talvez distraído, olhando para o relógio, esperando a hora de ir embora, enquanto outros bocejam, cochicham ou reclamam que dura demais, algo eterno, tremendo, divino está acontecendo diante dos seus olhos. O céu inteiro está em silêncio, se inclina. O Calvário se torna presente. O Cordeiro está sendo oferecido de novo. É o próprio Cristo se oferecendo novamente por amor a você. Não como repetição, mas como atualização. O tempo se curva. O Calvário se aproxima. O véu entre céu e terra se rasga. E você está atento? Ou está ausente mesmo estando presente? Diante do altar não há teatro, não há espetáculo. Há o sacrifício real de Cristo, atualizado diante dos seus olhos. É ali que o Pai recebe o Filho. É ali que o Espírito Santo age no pão e no vinho. É ali que a igreja inteira, militante, padecente e triunfante, se une. Mas por que quase ninguém te falou isso assim antes? Se o sacrifício é tão grande, por que tantos o ignoram? Porque o inimigo da salvação, tem ódio da missa e sabe que cada hóstia consagrada é uma derrota direta contra ele. Satanás odeia a Eucaristia, porque nela está o próprio Cristo, vivo, real, substancial. Os santos sempre souberam disso. São Padre Pio dizia: seria mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. Você tem ideia do que significa isso? Prepare-se, porque neste vídeo você vai descobrir verdades escondidas, profecias esquecidas e um mistério que une o Antigo Testamento ao Apocalipse. Tudo se cumpre na Santa Missa. Se você achava que já conhecia a Eucaristia, espere até o fim deste vídeo para saber que você não conhecia nada. Mas antes de você ouvir esta história de um mistério celestial, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui você vai entender com profundidade a fé que muitos apenas repetem. Curta este vídeo, isso nos ajuda a alcançar mais almas sedentas da verdade. E depois de assistir ao vídeo, comenta aqui embaixo. Você já enxergava a missa desse jeito? Ou essa visão te despertou para algo maior? Escreva nos comentários: eu creio na presença real, ou agora eu entendi. E vamos ver quantos realmente reconhecem o Cordeiro no altar. Agora sim, silencie o coração e mergulhe no maior mistério da Terra que acontece diante de nós todos os dias. Você sabe o que está realmente acontecendo enquanto você assiste à Santa Missa? A missa sustenta o mundo. Mesmo com o pecado, mesmo com a guerra, mesmo com a corrupção, Deus ainda sustenta a humanidade porque há missas sendo celebradas. E se um dia não houver mais missas, o mundo colapsa. Porque sem o sacrifício não há mais aliança. Sem Eucaristia não há graça. Sem graça só há trevas. Por isso os profetas choravam quando o culto era profanado. Por isso os santos se consumiam para celebrar com reverência. E por isso você também precisa despertar. A missa não é opcional, não é só um ritual, não é só um costume de velhinhas piedosas. A missa é a batalha espiritual central do universo. E cada vez que você entra na igreja, comunga com reverência, ajoelha com fé, você participa dessa batalha. Você alimenta sua alma, você se une ao céu. E se você acha tudo isso exagero, é porque ainda não entendeu nem o valor da missa, nem o valor da sua alma. Os santos choravam de amor diante da Eucaristia. Santo Afonso dizia: se os anjos pudessem sentir inveja, seriam dos homens que comungam. E você, ainda hesita? Ainda deixa para depois? O que poderia ser mais importante do que receber o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo? O que vale mais? O celular? O descanso?
O prazer passageiro? Na missa, Deus se entrega a você, mas você se entrega a Ele? Reze com o coração, comungue com alma limpa, ajoelhe como quem vê o céu se abrir. E nunca mais diga, é só mais uma missa, porque não é. É o sacrifício do Calvário, feito presente, por amor a você. A redenção da humanidade não foi entregue a um governo, nem a um grupo político. Foi confiada a um homem, a um Deus feito homem. Mas o ministério dessa redenção foi confiada à Igreja Católica Apostólica Romana. Você precisa entender isso. A Santa Missa não é uma invenção medieval. Ela é profecia cumprida. Ela é mistério revelado. Ela é sacrifício eterno. Antes de Jesus vir ao mundo, já se ofereciam sacrifícios. Abraão, em Gênesis, partiu os animais no meio, como sinal de aliança com Deus. Abrão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades uma defronte da outra, mas não cortou as aves. Gênesis 15:10. Em Levítico, o cordeiro era imolado no lugar santo e era chamado de vítima santíssima. Degolará o cordeiro no lugar onde se imolam as vítimas pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque a vítima do sacrifício de reparação, assim como a do sacrifício pelo pecado, pertencem ao sacerdote. Esta é uma coisa santíssima. Levítico 14:13. Oferecerão-se também bolos fermentados com a oblação do sacrifício pacífico oferecido em ação de graças. Levítico 7:13. E os pães, chamados de bolos de oblação, sacrifício de ação de graças. Na Septuaginta, ação de graças é traduzido como Eucaristia. Toda essa linguagem, todo esse ritual apontava para algo maior. Não era o fim, era a sombra do que viria. Só houve um sacrifício expiatório verdadeiro, Jesus Cristo. E esse sacrifício aconteceu uma única vez. Mas ele é atualizado. Sim, ele se torna presente em cada Santa Missa. A carta aos Hebreus é clara. Cristo se ofereceu uma só vez para destruir o pecado. Mas essa oferta transcende o tempo. Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, quando é certo que apareceu uma só vez, ao final dos tempos, para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo, assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. O sacrifício de Jesus não está preso ao passado. Ele vive em cada altar católico, em cada missa celebrada no mundo inteiro. E como isso é possível? Isaías já havia dito: o Senhor esmagou o servo pelo sofrimento, e ele terá uma posteridade duradoura. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Isaías 53:10. Essa posteridade é o sacerdócio católico, são os ministros da nova aliança. Malaquias anuncia: porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se oferecem ao meu nome o incenso, sacrifícios e oblações puras. Sim, grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Sacrifício em todo lugar? Com incenso? Com oblação pura? Só a missa cumpre isso. Vós, porém, o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor está manchada. O que nela se oferece é um alimento comum. Malaquias 11:12. Vemos que é uma profanação pensar isso, que é um alimento comum. Paulo confirma: aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. 1 Coríntios 11:29. Porque a Eucaristia não é um símbolo, é o corpo, é o sangue, é o próprio Deus. Jeremias também profetiza um só culto a Deus, a nova aliança.
E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e aos levitas, para oferecer os holocaustos, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Jeremias 33:18. Isso é a era messiânica, é a era pós-Cristo, é o tempo da igreja. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. Jeremias 33:17. Tanto em Isaías quanto em Apocalipse, vemos uma visão poderosa de Deus sentado em um trono celestial, mostrando sua autoridade e majestade. Isaías viu essa cena no tempo do rei Osias, enquanto João, em Apocalipse, revela uma visão no céu durante uma experiência espiritual. Esses dois momentos nos mostram que Deus é soberano, eterno e digno de toda adoração, unindo o Antigo e o Novo Testamento na revelação da sua glória. No Apocalipse, João vê um trono, e no trono alguém sentado, o Senhor Deus. Imediatamente fui arrebatado em espírito. No céu havia um trono, e nesse trono estava sentado um ser. Apocalipse 4:2. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Isaías 6:1. E João continua dizendo que lá no meio viu um cordeiro de pé, como que imolado. Eu vi, no meio do trono, dos 4 animais e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5:6. O Cristo, já ressuscitado, ainda é visto imolado. Por quê? Porque o sacrifício é atualizado. No fim do Apocalipse, um rio de água viva sai do trono de Deus e do Cordeiro, um dos mais belos símbolos do Espírito Santo. Mostrou-me então o anjo um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1. Esse rio é o Espírito Santo, que age na Santa Missa. E os primeiros cristãos, o que faziam? No domingo, reuniam-se para partir o pão. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Atos 27. Era a Eucaristia. Era um novo culto. Era a nova aliança. João, no Apocalipse, diz que, no dia do Senhor, fui arrebatado em êxtase. Em um domingo, fui arrebatado em êxtase, e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e manda-o a 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Apocalipse 1:10-11. Esse dia do Senhor é o domingo, e ele viu o Cordeiro imolado, mesmo após a ressurreição. Então te pergunto, se o sacrifício já passou, por que o Cristo ainda está imolado? Porque o sacrifício é real, e ele se renova na missa. É o mesmo Cordeiro, o mesmo altar, o mesmo céu. Mas os sacerdotes judeus não reconheceram o Cordeiro, eles o condenaram. No Antigo Testamento, os sacerdotes judeus ofereciam sacrifícios segundo a lei, usando cordeiro sem defeito. Se for um cordeiro que oferecer em sacrifício pelo pecado, oferecerá uma fêmea sem defeito. Levítico 4:32. Com a nova aliança em Cristo, o ministério da graça foi confiado à Igreja Católica, que continua o sacerdócio, agora centrado no sacrifício único de Jesus, o verdadeiro Cordeiro sem mácula. Vemos que os líderes judeus rejeitaram Jesus, entregando-o à morte como se fosse um criminoso. Jesus mesmo diz: pois vos digo, é necessário que se cumpra em mim ainda este oráculo. E foi contado entre os malfeitores. Com efeito, aquilo que me diz respeito está próximo de se cumprir. Lucas 22:37. Jesus diz isso para se cumprir o que foi dito em Isaías. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida,
e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Isaías 53, 12. Eles não reconheceram que Jesus era o verdadeiro Cordeiro sem defeito, cumprindo as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias que seria sacrificado pela salvação da humanidade. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Chamaram-no de malfeitor. Não viram a pureza, não viram a perfeição, não reconheceram o sacrifício. Até Pilatos, romano, pagão, olhou para Jesus e disse: "Eu não acho neste homem culpa alguma." E então lava as mãos. Como os sacerdotes faziam antes de oferecer os pães no templo. Coincidência? Não. Profecia. Roma lavou as mãos, e ao fazer isso, o sacerdócio passou dos judeus para os católicos. A fé foi confiada à Igreja de Roma. Os sacerdotes judaicos não creram, mas Roma representou a fé. Paulo diz: "Primeiramente, dou graças a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé." Romanos 1:8. Pedro e Paulo tiveram que deixar Jerusalém e levar o evangelho até Roma. A igreja foi plantada ali. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: "Coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa também que o des em Roma." Atos 23:11. A igreja escolhida de Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Primeira carta de Pedro 5:13. E ali nasceu o novo sacerdócio, a missa, o sacrifício, a atualização viva do Calvário. E hoje, você participa com consciência ou assiste como se fosse só mais um rito? Você reconhece o Cordeiro na Eucaristia ou o trata, como foi dito em Malaquias, alimento comum? Na próxima missa, lembre-se, você está diante do mesmo sacrifício do Calvário. Você está diante do Cordeiro de Deus. Você está no centro do mistério da redenção. E isso é maior do que você pode imaginar. Por isso, podemos dizer: Senhor Jesus Cristo, Tu que és o Cordeiro imolado, Tu que és o pão descido do céu, Tu que és o sacrifício perfeito, eu me coloco agora diante de Ti, com temor, com fé, com sede, sede de verdade, sede de eternidade, sede do Teu corpo. Quantas vezes eu estive ali na missa e não Te percebi? Quantas vezes me aproximei do altar com o coração longe? Perdoa-me, Senhor. Perdoa meu olhar vazio, meu corpo presente, mas minha alma dispersa. Perdoa minha frieza diante do Teu amor. Perdoa minha pressa diante do Teu sacrifício. Tu estavas ali, em cada palavra proclamada, em cada gesto do sacerdote, em cada elevação do cálice. E eu estava onde, Senhor? Hoje eu entendo, hoje eu vejo, hoje eu reconheço. A missa não é apenas uma cerimônia, é a Tua entrega total por mim. É o Teu Calvário tornado presente, é o céu que toca a terra, é a Tua vida derramada em cada gota, em cada migalha consagrada. E por isso eu me ajoelho. Eu Te adoro na Eucaristia, no silêncio do sacrário, no altar de cada missa. Toca o meu coração, Senhor. Desperta a minha fé adormecida, purifica a minha alma, faz de mim um adorador verdadeiro. Que eu nunca mais comungue por costume, mas por amor. Que eu nunca mais Te trate como símbolo, mas como o Deus vivo. Que cada Santa Missa seja para mim a hora mais sagrada do meu dia. Que eu deseje estar contigo mais do que com o mundo. Senhor, dá-me fome da Tua presença, sede da Tua graça, reverência diante do Teu altar. Que minha vida seja missa vivida, seja oferta, seja sacrifício agradável a Ti. E no dia em que eu fechar os olhos para este mundo, que eu possa Te ver como João viu, Cordeiro de pé, como que imolado, no centro do trono. E que eu Te adore para sempre.
Amém. Agora que você ouviu tudo isso, me diga com sinceridade, você ainda vai olhar para a missa do mesmo jeito? O que tocou mais o seu coração hoje? Foi a profecia, o sacrifício de Cristo sendo renovado, ou a consciência de que, talvez, você estivesse ali, mas ausente? Deixe nos comentários a parte que mais te impactou. E se essa mensagem despertou algo em você, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Agora, comenta aqui embaixo: Senhor, eu te reconheço na Eucaristia. Ou, agora eu sei o que realmente acontece na missa. Vamos ver quantos de nós ainda acreditam de verdade no mistério mais sagrado da Terra. Que Deus te abençoe e que na próxima missa você não apenas assista, mas adore.